Pessoal, continuando a resolução de exercício de função afim, então, continuando a brincadeira aí que tá legal, vou resolver aqui o exercício 7, ó. Determine a fórmula matemática da função afim tal que f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 igual a menos 4. E depois responda qual é a taxa de variação dessa função. Pessoal, antes de resolver essa questão propriamente dita, eu vou querer escrever essas coisas de um jeito diferente, para você entender que pode aparecer de maneiras diversas, mas o jeito de resolver é o mesmo, tá? E aqui eu vou optar por um tipo de resolução. Dá para resolver por sistema de equação, mas eu vou resolver de outro jeito, tá? Então ali, ó, quando ele fala f aplicada no número 2 é igual a 5, você poderia escrever que isso aí, ó, significa a mesma coisa que um ponto, ou seja, um par ordenado, que andou 2 unidades para x e andou 5 para y. Isso aí são equivalentes, tá? Quando a função f pega o número 2, transforma ela no valor 5, transforma ele no valor 5. Isso quer dizer que o x é 2, ó, aqui é o x, e aqui é o y. O y é a resolução da conta. Então aqui eu vou colocar aqui, o y é sempre o resultado. Beleza? Aqui a mesma coisa, ó. Se você pegar ali f aplicado em menos 1 é igual a menos 4. Escrever isso é equivalente aqui para a nossa resolução de exercício a escrever o ponto menos 1 para x, menos 4 para y, beleza? Então, escrever assim ou escrever assim vai dar na mesma coisa. Aqui é o x e aqui é o y. Mas eu vou fazer outra coisa então aqui ainda, ó. Pode ser que o exercício não apareça de nenhum desses dois jeitos, apareça assim, ó. A pessoa vai lá, te dá um plano cartesiano. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Aí nós temos aqui assim, ó, o ponto 2 unidades para x e 5 unidades para y. Então eu vou tentar, vou melhorar aqui, ó, porque eu vou ter que descer esse gráfico um pouco mais. Tá? Então aqui eu vou ter 2 unidades para x, ó. 2 unidades para x, anda 5 unidades para y. Vou colocar aqui, ó. Aí o ponto 2,5 eu vou dizer que é aqui. Beleza? Veja que eu estou fazendo isso sem escala, é só uma representação, tá? E aqui, menos 1 unidade para x, eu diria que menos 1 poderia ser aqui, ó. Com menos 4 para y, que vai ser, eu colocaria aqui, ó, menos 4. Beleza? Aí seria esse ponto aqui, ó. Menos 1 para x, menos 4 para y. Às vezes, a nossa função, gente, vai aparecer assim, ó. Com um gráfico assim. Tá? Um gráfico passando por 2 pontos. Então, esse exercício poderia ter apresentado isso aqui. F de 2 vale 5, ou o ponto 2 e 5. Ou poderia ser f de menos 1 é igual a menos 4, ou ponto no plano cartesiano, menos 1 e menos 4. Ou ele poderia ter te dado em forma de desenho. Por exemplo, o 2 para x está relacionado com 5 para y, ao passo que o menos 1 para x está relacionado com menos 4 para y, tá? Como é que você ia resolver isso? Não importa como ele desse. Você ia começar usando lá aquela fórmula para achar a taxa de variação ou coeficiente angular, tá? É assim que nós estamos resolvendo. Então, a taxa de variação é dada por yb menos ya dividido por xb menos xa. Beleza? Aí você pode escolher aqui o seguinte, gente, ó, eu vou fazer de conta que esse ponto aqui é o A e esse ponto aqui é o B. Se você inverter, chamar lá em cima de B e aqui embaixo de A, o resultado é o mesmo, tá? Então, meu ponto A é 2 e 5, que seria esse aqui, ó.
E o meu ponto B é menos 1 e 4, que seria isso aqui. Agora eu vou substituir na fórmula. Então vai ficar A é igual. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B é menos 4. Ou olhando aqui, o y do ponto B é menos 4. Ou olhando aqui, o y do ponto B é o menos 4. Então ficaria menos 4, menos da fórmula. Quem é o y do ponto A? O y do ponto A é 5. Se olhasse aqui, o y do ponto A é o 5. E olhasse aqui, o y é o resultado, que é 5. Beleza? Isso aí dividido pelo x do b. Quem é o x do b? O x do b é menos 1. Olhando aqui, ó, o x do b é menos 1. E olhando aqui, o x do b seria menos 1 aqui. Então, menos 1. Menos da fórmula. Quem é o x do A? O x do A é 2. Olhando aqui, o x do A é 2, tá vendo? Ó, e olhando aqui, é o 2. Então, gente, o resultado pode aparecer com essas três caras, ou com o gráfico desenhado, ou com os pontos dado assim, ou escrito em forma de função. O jeito de resolver é o mesmo. Aqui vai ficar menos 4 menos 5, vai dar menos 9. Dividido, menos 1 e menos 2 vai dar menos 3. Menos dividido por menos, mais 9 dividido por 3, 3. Então, você acabou de achar a taxa de variação, o coeficiente angular. Então, eu vou escrever a função, ó, f de x é igual a x mais b. Só que o a você já achou, que é 3. Então, é 3x mais b. Agora, eu preciso achar o valor do b. O que eu faço? Eu escolho qualquer um desses pontos aqui, ou olho a função, ó, tá? Por exemplo, se você pegar o x igual a 2, o resultado da conta tem que ser 5. Aqui, se você colocar o 2 no lugar do x, o resultado tem que ser 5. Aqui, se você colocar o 2 no lugar do x, o resultado tem que ser 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes o 2 que entra no lugar do x mais b, e o resultado tem que ser 5. Professor, mas eu poderia fazer com menos 1 e menos 4? Poderia. Se você fizer com menos 1 e menos 4, o resultado vai ser equivalente, vai ser igual, tá? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 6 mais b, 5. Passo o 6 para lá. b igual a 5 menos 6. b igual a menos 1. Acabamos de achar a função f de x é igual a ax mais b. O que nós achamos? F de x é igual, no lugar do a, 3. 3x, espera aí, ficou feio. 3x mais o valor de b, que deu menos 1. Beleza? E essa aqui seria a função. Aí ele pergunta, determine a fórmula matemática da função afim, está aqui, está determinada, e depois responda qual é a taxa de variação dessa função. Taxa de variação é dada pelo coeficiente angular representado pela letra A. Então, a taxa de variação seria A igual a 3. Perfeito, pessoal? Veja que não foi difícil. E aqui eu já dei 3 modelos de exercício que poderiam cair. Poderia cair com um ponto assim, com a função assim ou com o gráfico, ok? Um abraço e bons estudos para vocês.